E aí, Vitinho? Boa E tarde. aí, boa tarde. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor. Bora então. Vitinho, por que hoje a quantidade de jovens dentro das igrejas, dentro dos ministérios, tá pequena, hein? O que tá acontecendo com esses jovens que não leem a Bíblia e as folhas estão todas coladas? Igual a sua. Amém, amém. Bom, prossiga para o alvo. Acúmulo de informações seculares na qual tem roubado todo o tempo de um jovem cristão, impedindo de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, principalmente ali na sua intimidade sempre, né? com o Senhor. Tá buscando sempre a intimidade com o Pai. Até porque o conhecimento, o entendimento secular, filosofia, sociologia, a busca constante de descobrir onde foi o surgimento da sociedade, da nação, da humanidade em si, acaba que deixa os jovens, nós jovens, bem atordoados, querendo descobrir sempre a verdade. E onde nós podemos encontrar a verdade? Bíblia, aqui ó, Salmo 119, verso 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar o puro o seu caminho? E logo o próprio salmista ele dá a resposta, observando segundo a tua palavra, ou seja, observando e andando conforme diz a Bíblia, conforme cita o nosso guia aqui na face dessa terra. É porque a Bíblia é a própria verdade, né? A palavra da verdade, a palavra do Pai, de Jesus. Só que hoje a dificuldade que encontra a maioria dos obreiros, dos pastores, assim, dos líderes espirituais encontram é de trazer essa palavra, essa verdade até nós jovens, até nossos corações. Falta muito de um preparo espiritual de líderes, de pastores, né, de conferencistas, né, aqueles que se dispõem a cuidar de nós jovens. O que falta é isso, é uma estrutura firmada, é verdadeiramente uma casa firmada na rocha, para quando os rios virem, a chuva, a tempestade, que aquele líder ele possa ficar firme. É o que falta hoje, são estruturas aí firmadas envolve na também rocha. o testemunho, né? Hoje Sim, o jovem, quando ele decide de fato ir para dentro da casa de Deus, para dentro da casa do Pai, que ele está fugindo do mundo secular, daquela desordem que nós encontramos lá fora, e às vezes chegar dentro da casa do Pai e ter ali um líder, um jovem liderando a galera ali. Esse jovem que está sendo líder tem que ser muitas vezes um exemplo, né? Isso é verdade. E isso, cobrar isso de jovens hoje é a coisa mais complicada que nós encontramos. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Com toda certeza. Quanto mais te pedirem, mais você terá que fazer. A Bíblia diz dessa forma, dessa maneira. Outro versículo também que para mim dá sequência a isso que a gente está falando aqui, se encontra em 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. O apóstolo Paulo estava citando a Timóteo, falando: olha, Timóteo, você é jovem, mas que ninguém venha te desprezar por isso, mas que você venha ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e a lista a lista continua. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, você é jovem, mas nem por isso que você seja desprezado, muito pelo contrário, que você se torne um exemplo no amor, na pureza, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, o jeito que você vive, seja o testemunho. Me lembra uma palavra também chamada sal. Sal na Bíblia significa testemunha. Temos que ser separados para Deus, né? Isso mesmo. Destacar lá fora para Deus, para que as pessoas vejam a luz do Espírito Santo em nós. Santidade significa separação. A busca sempre da santidade. Né? Não que todo jovem cristão seja 100% santo, imune claro a qualquer tipo de pecado. Não. A gente não tira 5 minutos de oração e estamos nos sentindo a quarta pessoa da Trindade. Não, isso não pode acontecer. A gente não pode colocar uma barreira e agora eu estou livre dos demônios, eles não chegam, não. Mas eu penso que o cristão,
O cristão, assim, ele não está livre do pecado. Nós somos carne, estamos condicionados ao pecado. Sim. Mas o cristão, ele não pode fazer do pecado algo rotineiro na vida dele. O pecado na vida de um cristão, ele tem que ser tipo um acidente. É acidental. Ele tem que acontecer como um acidente. E logo que aconteceu o pecado, não ficar amassando aquilo. Isso, buscar uma cura, uma lavagem cerebral cristã. Pedir para Jesus Cristo lavar. Ele já lavou o nosso pecado, né? Ele morreu na cruz por nós. A Bíblia, existe um versículo que eu gosto muito, que fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, eu tenho comigo que nesse versículo, o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês foram betumados do alto da cabeça à planta dos pés de vocês, e vocês estão lavados de todo o pecado. Claro, né, que tem a Zanta que continua pecando, né? Evidente. Por quê? Porque não querem nada com a palavra de Deus. Então, não existe aquela de pecadinho e pecadão, né? Isso é verdade. Apesar que o apóstolo Paulo diz que existem pecados que são para a morte e pecados que se você confessar, há um jeito ali, né, de você ser perdoado. Mas, de qualquer forma, a gente precisa manter um alvo, um foco, que é Cristo. O apóstolo Paulo diz: olha, eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele falou: nós temos um alvo. O alvo de vocês se chama Jesus Cristo, aquele que quando gritou: Pai, está tudo consumado, ele expirou, entregou o seu espírito a Deus e ele falou: olha, cumpri a minha missão agora com eles. Engraçado que a Bíblia vai relatar que os anjos queriam fazer o nosso papel aqui na terra, mas eles falaram: não, vocês não vão, quem vão? A menina dos olhos de Deus. Os meus bichinhos de Jacó, assim como disse o profeta messiânico, eles irão cumprir o chamado na face da terra, eles que vão ter que correr atrás das almas. O motivo da falta de jovens hoje, um é pelo fato de ter líderes bem estruturados, outra coisa também é... O que acontece, eu também penso que a falta de jovens hoje dentro das igrejas, dentro da casa, jovens que não procuram a fé, que é fato, né, a falta de conhecimento da palavra, talvez não conhecem até o próprio Jesus. Eu tenho colegas de faculdade que desconhecem totalmente a palavra. E a função de um jovem já cristão, a minha função, a sua função, é levar essa palavra de Jesus Cristo até esses jovens que estão ali perdidos no mundo da vida, né? Principalmente dentro das escolas e faculdades, né? Nossa, é onde na qual nós dois de frequentamos. Jovens que estão ali perdidos, né? Mas o complicado também é responder aquelas perguntas que os seculares sempre fazem. Os céticos sempre têm aquelas perguntinhas assim que... Os céticos, os ateus, eles sempre procuram ali um ponto para te colocar na parede para te pressionar. Mas... Como você sabe que Deus existe? Prova para mim que Deus existe. Isso é verdade. Tem que ter aquelas respostas assim, né? Que o Espírito Santo vai te instruir a responder. Isso é verdade. Lá em 1 Pedro... onde nós podemos ver 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então agora a gente vai analisar esse versículo. Antes de vocês estar preparado e antes de vocês saírem, primeiro, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Deus. Primeiro você se santifica, primeiro você se entrega, porque você concorda comigo que não tem como você entregar aquilo que você não tem. É claro que não, então, você tem que ter um respaldo ali, uma base. Precisa, então, santificar, conhecer, para depois você ir à luta. E essa base nós temos que pedir a Ele, né? Com Espírito certeza. Santo de Deus. E quando nós estivermos santificados, a gente vai cumprir Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele não estava falando só na cidade onde a gente mora, não, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação
do século. Cristo estava dizendo, olha, depois que vocês se santificar, conhecer a minha palavra, vocês vão, ensinem, batizem e façam que eles guardem todas as coisas que eu tenho ordenado. Jesus estava dizendo, olha, que toda a minha Bíblia esteja guardada na mente de vocês. Vitor, é possível? Bom, para quem tem uma busca diária e consegue guardar. É claro, a gente tem que buscar sempre a oração, estar sempre em jejum, procurar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que ele nos ensine a pescar. Isso é verdade. Isso é uma verdadeira pescaria, Verdade. né? Fazei de vocês pescadores de homens. Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Porque, e principalmente os jovens eles têm uma lábia muito boa para entrar na mente de outros jovens. Na hora que vai pedir dinheiro pra mãe, né? Pro pai, consegue rapidinho, né? É uma formalidade gigante. Não, arruma argumentos, surgem argumentos até no... Isso é verdade. Nós temos agora que aprender a pescar almas lá fora e trazer para perto do pai, que muitas vezes também eu já escutei os colegas de faculdade, nossa, mas é complicado esse negócio de Jesus, tal, que um formalismo muito certinho, que não sei o que, nós temos que ser loucos por Jesus, né? Isso. Como diz o pastor Lucinho lá, né? A Bíblia diz que vocês tenham ordem e decência. Só que, eu fico me perguntando, a gente já parou para perguntar a Deus o que é ordem e decência? Um exemplo, num culto pentecostal. Gente, pentecostal é povo doido, louco, mas pula, tudo grita. dentro da decência. Isso. Só que, se a gente tivesse que andar nessa ordem e decência tanto ao pé da letra, não que a gente não deve cumprir a Bíblia ao pé da letra, mas então se fosse assim, iriam existir então apenas igrejas tradicionais ali, vai muito todo da mundo... doutrina também, não, né? com certeza. Que pode ser uma resposta por não ter tantos jovens hoje dentro das igrejas. Pode ser também. É tudo que há de existir, sim, um respeito. Tem que haver uma moral ali, até mesmo porque nós estamos dentro da casa do Sim. Pai, não pode ocorrer escândalos ali, Isso. né? Existem pessoas de diversas idades e tudo mais. Essa questão de ordem e decência, eu creio que quando foi escrito, quando o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou nas nossas escrituras, ele estava dizendo, olha, tenham ordem e decência no falar, no vestir, no se portar. Agora, na questão de adoração, sejam loucos por Cristo. Olha... Essa é a diferença, né? Davi, enquanto mesmo. sua juventude, dançou de alegria. A mulher dele julgou ele, né? Falou, gente, esse rei tá doido. Pro mundo aí, vários jovens fazem loucuras, né? Ó, 1 Coríntios 4:10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e vós desprezíveis. Pega só a parte do versículo, porque eu não vou explicar isso aqui. Nós somos loucos por causa de Cristo. O próprio apóstolo Paulo estava dizendo, eu sou louco por Jesus. Defender com unhas e dentes. Isso. Essa loucura, eu acho interessante citar que essa loucura que o apóstolo Paulo estava dizendo, era, olha, eu apanho por causa de Cristo. Ele apanhou mesmo, né? Eu passo fome por causa de Cristo. Eu passo frio por causa de Cristo. Eu passo sede por falta de Cristo. Fico sem luz, fico sem internet, fico sem Wi-Fi, fico sem WhatsApp, fico sem Facebook por causa de Cristo. Por quê? Glória, Porque sem festas. Isso, sem balada. Sem balada. Porque eu sou louco por causa de Cristo. Porque eu sou separado. Isso, porque eu sou santificado. Melhor ser reconhecido por Deus, ser reconhecido por Jesus Cristo, do que ser reconhecido por conta dos amigos lá fora que não estão nem aí com você. Isso é verdade, porque chega lá, aí quando você tá passando naquele momento de prova... Some todo mundo. Só vaza, assim, evapora, né? Dilui. Vão todos arrebatados assim, aí você fica. Não, fica não, porque senão aí a gente Por quê? Alessandra, conheço não, nunca vi. Pois Já é. viu o Vitor? Não, nunca vi o Vitor. Uma outra coisa também, Vitinho, aqui, voltando um pouco para a palavra aqui, muitos hoje obreiros, né, questionam, falam, mas o Ministério de Jovens não vai, não deslancha, não vai pra frente. Culpa dele, que é um inútil. Olha, vigia. Não vai lá e toma uma decisão e fala, olha, vamos embora pra frente. Eu conheço a mãe e o pai de uma jovem que estudou comigo muito tempo atrás. E hoje essa jovem, ela está assim, ela tá desviada, sabe? Caiu no vício.
das drogas, da bebida, só quer saber de festa e tal. Pega o dinheiro que ela ganha e gasta tudo com festa. E a mãe tava me questionando esses dias, conversando comigo, falando que acha que Deus esqueceu da filha dela. Mas aí nós podemos ir lá em Provérbios 22, né? 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Culpa dela que não ensinou. Não, calma, tem versículo pra tudo. Nós não podemos apontar tanto o dedo assim, né? Mas para os pais, eu acredito que isso tenha muita influência. A Bíblia ensina como se fosse um manual de criação dos filhos, né? Com certeza. Apesar de quem decide todas as coisas e sabe de todas as coisas é Deus. Pode ser que uma criança não nascida em um lar cristão venha se tornar um grande pregador da palavra de Jesus Cristo. Isso é relevante aqui, ó. Glória a Deus. Vai usar muito varão aqui ainda. Ou então uma criança que nasceu dentro de um berço cristão, por alguma autorização de Deus, alguma permissão de Deus, ela venha se desviar do caminho, mas sempre voltará, né? Porque a fé... O filho bom sempre retorna a casa. Tanto é o filho pródigo, né? Saiu, gastou, quebrou a cara, né? Se embebedou, ficou pobre, gastou tudo, né? que tinha e E voltou quando atrás. eu digo pobre, não é pobre só do bem material, ele ficou pobre de alegria, pobre de tudo, né? De tudo. Mas a melhor pobreza, eu vou explicar para não ficar com dúvida. Mateus 5, Cristo estava dizendo, olha, que vocês sejam pobres de espírito. Mas o que é isso? Alguns dias atrás eu vi duas irmãs discutindo, gente, isso é um horror. Irmão, mas você é muito pobre de espírito. Eu parei a Bíblia, a briga, eu falei assim... Como ser pobre de espírito? O espírito, ele tem a quantidade, assim? Muito? Calma, menos? calma. Não, tem um pouco do Espírito Santo. Segura. Eu tenho muito do Espírito Santo. Como é isso? Aí no meio dessa briga, eu parei, pensei e falei... Mas a Bíblia fala que eu sou bem-aventurado. Define, bem-aventurado, muito feliz, aquele que é feliz. Então, se Cristo disse, olha, bem-aventurado os que são pobres de espírito. Depois, eu com uma conversa com o meu missionário, a gente foi estudar junto. E ele falou assim, Vitor, pobre de espírito são aquelas pessoas com o espírito contritado ao Espírito Santo. Amém. Pausa. Embaixo. Amém. Voltando então ao assunto, a gente teve que dar uma pausa. Bem-aventurado os pobres de espírito. Cristo estava dizendo, olha, aqueles que se mostram humilhados na minha presença. Abre aí 2 Crônicas 7,14. Por que você tá mandando eu abrir minha Bíblia assim? Pro obséquio, obrigado. Cristo estava dizendo, aqueles que se humilham diante de mim, que se mostram pobres de espírito, eu vou abençoar, eu vou acatar as orações e os desejos. Então, Jesus estava dizendo, não é que a pessoa é pobre de espírito, é porque ela se apresenta diante de Deus com um coração contrito, com um coração aberto ali para receber de Deus. Então, isso que Jesus como uma estava terra, dizendo. nós temos que apresentar o nosso coração como uma terra recém-arada para receber a semente do Espírito Santo de Deus. A terra não pode ser rochosa. O que acontece? Os jovens hoje entram dentro da casa de Deus, dentro do santuário de Deus. O que acontece? Cristo nos alertou sobre isso. Olha, um terreno rochoso, o que acontece? A semente ela é semeada, Mas não vinha, só que o sol vem e queima. Então, olha, Jesus, eu acho legal porque Cristo ele fala, o povo com o coração como terra rochoso, eles recebem com alegria. Jesus só falou, que não dura, não tem uma durabilidade. Isso. Aí quando a primeira tempestade que vier, o primeiro sol que vier, já vai queimar, já vai esquecer tudo que aprendeu lá dentro da igreja e vai sair metendo o pé pelas mãos, quebrando tudo. Porque principalmente culto de jovens. Nossa, principalmente culto de jovens. É muito aquele fervor bom, do momento isso. E acaba e passa. Não adianta. Fernandinho pro lado, Fernandinho pro outro. Verdade. E Nívia Soares, Thales. Só que dali pra fora, aquela palavra, ela foi até recebida com alegria. Nossa, eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais pra Deus. Mas o primeiro sol vem, queima
essa semente, o solo não aguenta, essa semente ela sai dali, né, Ali? Acaba. Agora, é igual você recebe a palavra, o jovem recebe a palavra no domingo, no culto de domingo. Até porque eu acho que o jovem não tem que ir na igreja só no domingo, né? Tem que ter uma Com frequência certeza. de acordo com suas atividades, né? Com sua agenda. Desde que haja uma concordância ali, porque tem responsabilidades também. E aí recebe a palavra no domingo ali, ou no sábado à noite, no culto. Ótimo, estou feliz com Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração. E na primeira dificuldade que ele tiver lá na quarta-feira, na terça-feira, que ele já não está mais ali dentro da igreja, ali com aquela palavra no seu coração, a primeira dificuldade que ele tiver, já vai murmurar, ele já vai blasfemar, ele já vai falar que Deus não cuida, que Deus não está olhando por ele. Deus e não esqueceu. pode ser assim. Nós temos que lembrar da palavra, nós temos que lembrar do Espírito Santo o tempo todo, é claro. Isso, com certeza. Mas principalmente nos momentos de dificuldade. Principalmente naquele momento que não dá certo o que você esperava. Aquele momento que no seu trabalho as coisas não vão bem. Você tem que buscar a presença do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo para que Ele te ajude a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Apóstolo Paulo, acho que em suas 13 cartas, e ainda tem Hebreus que o Você mandou autor abrir é Segunda Crônicas, desconhecido. o Segura. Você Pera aí. esqueceu? Apóstolo Paulo advertiu sobre isso e nas suas 13 cartas, eu acho que o tema mais abordado por ele foi a questão de luta, de prova. E ele falou, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Romanos 8:28, olha, todas as coisas, gente, não é a metade da sua vida, não, é tudo que acontece na sua vida. Por isso que ele faz questão e em todas as traduções da Bíblia que nós temos, vai citar todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Quando você está com o Espírito Santo de Deus, para você que dirige, você jovem que dirige, tá com o Espírito Santo de Deus, você vai entrar numa avenida que tem vários sinaleiros nos quarteirões, até os sinais você pega todos verdes. Próprias experiências. Você tem uma vida, né? com o Espírito Santo. Experiência. Agora, quando o seu relacionamento com o Espírito Santo não tá muito legal, você andou fazendo umas coisas aí que não agradaram muito bem o coração do Espírito Santo, Tudo fecha. tudo vai mal. Você só pega sinal vermelho, laranjado, dá tudo errado, o motoqueiro te fecha. É mais ou menos nesse sentido. O senhor passa na sua frente, você tem que dar uma freada que você voa lá na frente. Você tem que estar em ordem, tudo em ordem com o Espírito ou Santo. aos de Deus. necessitados de ônibus, né? Quando você chega no terminal, o Espírito Santo já coloca o ônibus assim entrando. E, gente, é algo maravilhoso. A porta do ônibus A tá de porta frente para pra na sua você. frente. É algo lindo, gente, viver com o Espírito Santo. A é coisa linda, maravilhosa é você enxergar Deus, enxergar o Espírito Santo de Deus nas coisas pequenas do seu dia a dia, nas coisas pequenas da sua vida. Porque enxergar Deus naqueles eventos grandiosos na sua vida é muito fácil. Ah, comprei minha casa própria. Ah, isso é Deus, não sei o quê. Claro, é Deus. Realmente, eu concordo com isso. Mas você conseguiu enxergar Deus somente com esse evento grandioso. Nossa, Deus me abençoou demais, eu tenho o meu carro, comprei o meu carro. Ah, ótimo, Deus comprou, mas você conseguiu enxergar Deus somente nesse momento. Então, assim, você tem que conseguir enxergar a Deus também, jovem. Alessandra, Vitinho, nós temos que conseguir enxergar a Deus nas coisas pequenas. Porque Deus está trabalhando conosco, Deus está moldando a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Amém. Só para terminar então, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, as suas súplicas, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note, o povo de Israel teria que cumprir 4 condições antes de receber a restauração das bênçãos divinas. Olha aqui, ó. Primeiro, ele teria que se humilhar, mas hoje ninguém quer se humilhar, mas larga de ser ante mula véia, porque Tiago falou, olha, se vocês se humilharem, Deus vai exaltar vocês. Ajoelha nos pés dos pais que será exaltado Isso. lá fora. 2, segunda condição, eles teriam que ter uma vida de oração constante com Deus. Terceiro, teriam que buscar a Deus de todas as formas, na palavra, no jejum, em testemunho. E quarto e último, converter-se dos seus maus
caminhos. isso Amém, é queridos? complicado. Que Deus abençoe Deus vocês, abençoe continuem todos vocês. firmes na fé. Amém. Alessandra e Victor mando saudações Paz à do igreja. Senhor a todos aí. Amém. Que Deus vos Que Deus abençoe.